Hoje o Realidade em Pauta aproveita os 10 anos da libertação de Ingrid Betancourt pela guerrilha das Farc para falar sobre a atuação do grupo tido como terrorista que ao longo de 50 anos causou a morte de mais de centenas de milhares de pessoas, 200 mil pessoas morreram. Só que agora a antiga guerrilha se transformou em um partido político depois de um acordo de paz com o governo colombiano. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia atuaram no país ao longo de décadas. A guerrilha esquerdista foi fundada em 1964 como braço armado do Partido Comunista da Colômbia. O grupo tinha a intenção de instalar um regime marxista-leninista no país. Ao longo dos mais de 50 anos de atividade, o grupo causou a morte de 200 mil pessoas em conflitos. Sequestros, atividades de milícia e controle do narcotráfico foram as formas de financiamento para manter a guerrilha em funcionamento por tantos anos. O grupo paramilitar passou a fazer parte da lista de organizações terroristas da Colômbia e dos Estados Unidos, depois que Álvaro Uribe assumiu a presidência colombiana em 2002. A guerrilha, que chegou a ter 17 mil combatentes, de acordo com os cálculos do governo da Colômbia, passou a sofrer diversas derrotas com as políticas de enfrentamento de Uribe. A operação que libertou Ingrid Betancourt foi um dos maiores golpes do governo Uribe contra as Farc. A ex-candidata à presidência era mantida como peça fundamental para possíveis negociações dos terroristas pela troca de guerrilheiros presos. A postura de Álvaro Uribe com relação às Farc foi sempre de enfrentamento. Durante os 2 mandatos como presidente, de 2002 a 2010, Uribe conseguiu o apoio integral do país na luta contra a guerrilha e fez a população canalizar um ódio nacional contra as Farc. A administração de Uribe conseguiu encurralar as Farc, reduzir a violência geral do país e fazer a economia crescer de forma recorde na Colômbia. Com esse perfil de rigidez contra o grupo terrorista e ações de impacto socioeconômico, Uribe chegou a ser o presidente mais popular da América Latina, atingindo 91% de aprovação. Por tudo isso, ele se distanciou do sucessor que elegeu para a presidência do país. O ex-ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, assumiu o Palácio de Nariño, sede do governo colombiano, em agosto de 2010. E imediatamente se reuniu com Hugo Chávez, que liderava a Venezuela e era grande apoiador das Farc. Mas foi Juan Manuel Santos, que encerra nos próximos meses o 2º mandato, quem entrou para a história como o homem que levou a paz à Colômbia. O histórico acordo assinado entre o governo e a guerrilha rendeu a Santos o Nobel da Paz e a controvérsia nacional. O acordo de paz com as Farc foi levado à decisão popular em um plebiscito, e o povo disse não em outubro de 2016. Para 50,2% dos colombianos, os termos do tratado eram benéficos demais para a guerrilha. Outros 49,7% dos eleitores apoiaram o texto. Uma clara evidência da polarização do país sobre o tema. O segundo texto, um pouco menos tolerante, foi submetido apenas ao aval do Congresso, onde Santos tem maioria e venceu. O acordo de paz entrou em vigor em 1º de dezembro de 2016, para encerrar 52 anos de violência que, além dos 200 mil mortos, também causou o deslocamento de 6 milhões de colombianos. Transformada em partido político, a organização terrorista Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia escolheu manter a sigla FARC, mudando o significado
para Força Alternativa Revolucionária do Comum. A nova Farc, no entanto, começa a vida pública com os ex-guerrilheiros salvos da prisão e assombrados pela chegada de um novo presidente. Ivan Duque, discípulo de Uribe e autoproclamado intolerante com a impunidade. E a gente volta aqui ao estúdio para continuar a conversa com o professor de Relações Internacionais, Marco Túlio Delgobo Freitas. O Marco Túlio, que é também especialista em guerra e defesa. Túlio, a gente viu aí que em 2016 o governo tentou levar para a população a ideia do acordo de paz e a população disse não. O que era evidente, depois de 50 anos de traumas seríssimos sofridos em decorrência da atuação das Farc. Sem dúvida, a população, devido ao histórico entre a Farc e os seus atentados dentro em território colombiano, ela simplesmente não pôde fazer o que o governo queria, né? Abandonar, de repente, num estalar dos dedos, todo o histórico de conflito que gerou vítimas, que gerou proteção aos cartéis de narcotraficantes, inclusive um deles, o Pablo Escobar. Então a população deixou de lado e, olha, não dá para ter paz com quem, um momento atrás, estava apontando um fuzil AK-47 no meu pescoço. Então não tem como. Certo. A gente mostrou aí, as Farc foram criadas como um braço armado do Partido Comunista na Colômbia e queriam instaurar na Colômbia um regime comunista, um regime marxista. Por isso, sempre teve o apoio, por exemplo, da Venezuela, de Hugo Chávez e do próprio Maduro hoje. Sim, é interessante notar que todos os regimes que agora a esquerda gosta de falar fascista, socialista, etc., a maioria deles não procuram voto para a mudança do regime, assim a violência. Assim foi com o Partido Nazista Alemão, assim foi com o Partido Fascista Italiano, e agora, recentemente, eles criam braços armados ao longo da América do Sul, em que, através da violência, eles buscam a mudança de regimes. E um deles, a Colômbia, quando não se viu mais protegida pela União Soviética, pelos recursos soviéticos, procuraram outros recursos, narcotraficantes, no caso. E quando os narcotraficantes já não deram mais dinheiro, eis que surge um salvador, o Hugo Chávez, com aquele discurso de bolivarianismo do século XXI, de socialismo do século XXI, onde abraça essa ideia, de Farc subir ao poder. Para quê? Não é para implantar socialismo na Colômbia. O que ele quer é menos criar um aliado próximo a seu território, criar algum fantoche próximo do seu território. Inclusive, deu errado desde o início, porque as Farc não conseguem o perdão popular e depois não conseguem o perdão das eleições. E com isso, graças a Deus, a Venezuela contou com mais o que podemos dizer, um inimigo às suas portas. Que é o Ivan Duque, recém-eleito. Isso acaba colocando a Venezuela, a gente muda um pouco o foco aqui, mas numa situação cada vez mais complicada no ambiente latino-americano e até internacional, porque agora os recursos e até o próprio apoio internacional se tornam cada vez mais escassos.
Sim, sem o dinheiro do petróleo e sem o apoio de governos aliados ou simpáticos ao regime venezuelano, e com cada vez mais o sistema de logístico, o sistema de entrega de produtos, a economia venezuelana não podendo mais entregar produtos básicos à sua população, o regime, desculpe o trocadilho, mas o regime vai cair de verde. Nem de Maduro vai conseguir, porque ele não tem como ir para frente. De subsistir. Voltando aqui à Colômbia para a gente fechar, Túlio, o Ivan Duque assume agora em agosto o governo da Colômbia com esse discurso forte, inclusive ele gostaria de rever alguns pontos do acordo de paz com o qual ele nunca concordou, assim como o Uribe não concordava e como a maior parte da população não concordava, que era principalmente dar o perdão incondicional aos terroristas e esquecer tudo o que aconteceu sem nenhum tipo de cobrança, de punição. Será que isso passa alguma tentativa de rever esse acordo que rendeu o Nobel da Paz? Rever será revisto, porque a configuração será outra dentro do Congresso boliviano, dentro do Congresso colombiano, desculpa. E eu tenho certeza que o Ivan Duque, assim como outros governos não simpáticos ao regime venezuelano, vão tentar cada vez mais cercar a Venezuela, cercar os seus aliados dentro dos seus países. Um deles, em questão, a Farc colombiana, que com certeza vai ver a sua tentativa de perdão através de votos frustrada, e será bastante interessante ver qual será o comportamento que eles terão a partir disso, se é voltar às armas ou praticamente deixar de existir. Se eu pudesse apostar os meus vinténs em alguma coisa, vai deixar praticamente de existir, porque não há como mais voltar às armas, porque com o auxílio dos Estados Unidos, com o auxílio de outros governos e sem o auxílio da Venezuela, não há como ter acesso ao mercado bélico, não há como comprar armas e não há como manter-se em pé. Túlio, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui. nada. Agradeço também ao INPG, que mais uma vez gentilmente permitiu que você estivesse aqui com a gente. O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência em casa também. E eu espero você mais uma vez para o nosso próximo programa. Para você rever estes nossos materiais, é só acessar novotempo.com/Realidade em Pauta. Um abraço para você e até mais.